Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Estamos aqui num período de crise que afeta todo o mundo. A propósito disto, surgiu-me aqui a ideia de fazer alguns vídeos um pouco especiais e relacionados aqui com este período em que somos forçados a estar tanto tempo em casa. Partindo da análise aqui dos jogos aplicados para motivos sérios, aquilo que nós chamamos os Serious Games, eu tenho testado alguns jogos, especialmente aqui em casa e especialmente com a minha filha, algo que eu sabia já, mas que é mais fácil neste momento ter tempo para testar e experimentar, como nós podemos pegar em alguns jogos e transformá-los em ferramentas de aprendizagem. E este exemplo que eu trago aqui hoje, vou falar então do Agrícola. Esta é a edição revista de 2016, ou seja, ela está mais simplificada em alguns aspectos, tem menos cartas e os componentes fazem lembrar mais aquilo que querem representar. Ou seja, têm semelhanças físicas aos componentes que, por exemplo, à comida, às canas, às pedras, aos animais, essas coisas, o que acaba por ajudar para conseguir transpor aquilo que é o modelo que o jogo cria para aquilo que é a realidade e da qual podemos tirar ensinamentos valiosos. Então, naquilo que é a abordagem dos Serious Games, nós, quando queremos desenvolver um jogo, nós tentamos desenvolvê-lo para chegar a um determinado objetivo. Ou então também podemos usar a abordagem de usar jogos que já existem, que é o caso deste. Este jogo é o Agrícola, é um jogo muito conhecido. Aliás, é um daqueles jogos que eu uso sempre para iniciar diálogo com alguém que me diz que cria jogos e adapta jogos de tabuleiro, e eu pergunto logo se conhecem o Agrícola, porque, a meu ver e na minha opinião, é um jogo essencial para conhecer estas dinâmicas e as próprias mecânicas do jogo, porque é um jogo paradigmático, que realmente pode ser usado como exemplo para perceber até que ponto é que estas coisas podem funcionar. Então, de um modo simples, nós estamos aqui perante um jogo que pode ser jogado de 1 a 4 jogadores nesta versão, mas podem pôr uma expansão para levar até 6. Trata-se de um chamado Worker Placement, um jogo de alocação de trabalhadores, que no fundo consiste na transposição de uma mecânica muito conhecida, que são os pontos de ação, ou os Action Points, que neste caso os Action Points, os pontos de ação, são os trabalhadores que nós temos disponíveis em cada turno. E gastando esses pontos de ação, podemos então fazer e desencadear uma série de outras ações para chegar aos nossos objetivos. Do ponto de vista do design do jogo, estamos a falar daquilo que é uma mecânica do jogo, que é um sistema através do qual os jogadores interagem com o sistema de jogo, daí o Worker Placement, a colocação dos trabalhadores, gastando os tais pontos de ação, acaba por ser a tal mecânica principal que define o próprio jogo e o modo como os jogadores interagem com ele. Vou então explicar mais ou menos como é que isto funciona. Isto consiste numa pequena simulação de como gerir uma quinta, aqui alguns no século XVII, e vamos montar aqui o tabuleiro. Vamos pôr aqui para 3 jogadores. Então este é o tabuleiro global, onde vamos ter os tais sítios para os trabalhadores poderem desencadear ações. Por exemplo, aqui na floresta, e eu estou a usar esta versão porque é a versão em português, portanto pode ser mais fácil para usar com crianças. Mesmo que não saibam ler, dá para jogar se vocês explicarem, mas se souberem ler, tanto melhor, porque acabam por treinar a aprendizagem da leitura, porque também tem várias cartas do jogo que podem ser lidas. Então, isto é o sítio onde estão disponíveis várias coisas. Por exemplo, eu acabei de pôr 3 madeiras na floresta. No poço de argila colocamos um elemento de barro e, como podem ver, os componentes têm mesmo as formas daquilo que representam, ou seja, um tijolo, e aqui é um tronco de madeira. Aqui no juncal pomos os juncos. Aqui na zona das sementes colocamos uma semente de cereal. E aqui na zona da fazenda, que acaba por ser a zona de arar um campo, ou seja, de torná-lo aqui com os rasgos para se poder semear, colocamos um campo ou não, podem não colocar, mas eu às vezes coloco para simbolizar que está disponível. E depois temos aqui a zona da pesca, onde vai acumulando comida, aqui um sítio onde se pode comer comida diária, também, e as comidas vão ficando aqui disponíveis. Depois temos aqui mais localizações, para já não é relevante. O que é importante é saber o seguinte: nós temos a nossa própria quinta, onde vamos ter o nosso casal de trabalhadores, ou seja, vão estar a gerir esta quinta familiar, e cada um tem então a sua divisão. Tematicamente simboliza, embora eles até pudessem dormir juntos, simboliza que é o tamanho da casa para o tamanho da população que pode suster, neste caso a família. E sendo que eles têm uma quinta limitada, ou seja, existe aqui
solo limitado, e só isso já é um ensinamento, porque este jogo em si, porque é um jogo de produção agrícola, vai acabar por ensinar muitos conteúdos ambientais, e isto vai ser importante, aquilo que, por exemplo, no ensino básico se chama estudo do meio. Nós vamos ter aqui os vários campos divididos, e estes campos vão ser a área que nós temos disponível, quer para ampliar a nossa casa, quer para semear os tais grãos, quer para fazer a criação de animais. Portanto, isto quer dizer que temos 2 disponíveis. E como é que funciona este jogo? O jogo joga-se por turnos, e por se jogar por turnos e à vez, é importante para percebermos, e para quem está a jogar, especialmente quando são crianças, perceber que cada um tem um tempo para jogar e vai ter que esperar pela vez dos outros. E só isso é um ensinamento. Ao jogar-se de modo sequencial por turnos, é também uma forma de aprender a planear, porque vamos ter que fazer etapas intermédias para chegar a um objetivo. E se nós estivermos a falar do objetivo do jogo, aqui deste lado estão os pontuadores finais. Neste caso, o jogo vai favorecer diversidade, porque vai-nos dar pontos se conseguimos ter todos os produtos que a quinta pode produzir, por exemplo, por campos arados, por vedações para animais, pelos vários tipos de vegetais que podemos criar, os cereais ou vegetais, pelos vários tipos de animais, porque tem ovelhas, porcos e vacas, e também se tivermos quartos e se tivermos conseguido fazer crescer a nossa família. Vai dar pontos por isto. Como estava a falar do objetivo de jogos sérios, nós podemos, neste caso mais para um jogo educativo, nós podemos redefinir toda esta forma de pontuar para depois adequar aos nossos objetivos. Por exemplo, imaginem que nós não queríamos fazer a criação de animais, ou queríamos ter só animais suficientes para que eles produzissem o fertilizante para as produções agrícolas, vegetais e cereais. Nós podíamos limitar isto e dar outro sistema de pontuação para o final do jogo. Porque este jogo, como se insere naquilo que são os tipos de jogos de modelo europeu, não tem eliminação de jogadores ao longo do jogo, portanto ninguém vai à bancarrota. O que vai fazendo ao longo do jogo, nós vamos somando pontos, e vão ser esses pontos que nos vão dar o nosso desempenho no final do jogo. Isto acaba por ser uma forma de incluir e dos jogadores estarem sempre a participar no jogo ao longo do próprio jogo, toda a dinâmica. Estes pontos são também só contados no final para que os jogadores não tenham a certeza absoluta da pontuação que têm até mesmo o final. Isso também é propositado. É uma das técnicas que nós aprendemos com os designs dos jogos de tabuleiro modernos, especialmente destes que são os jogos de modelo europeu. Depois podem ver os outros vídeos que quiserem em que eu explico o que é que são esses tipos de jogos. Então, na nossa vez de jogar, pegamos no trabalhador e colocamos no sítio. O sítio e obtemos os recursos que lá estão, ou fazemos a ação e guardamos no nosso território. De notar que estas localizações têm taxas de renovação. Por exemplo, a floresta só produz 3 madeiras de cada turno. Se, por exemplo, numa ronda em que todos os jogadores tenham colocado os seus trabalhadores nos seus territórios e, por exemplo, ninguém tenha ido à floresta, porque pode acontecer, porque há muitas localizações, isto iria acumular mais madeira. Portanto, em vez de 3, por exemplo, no turno seguinte ia ter 6. Isto é uma forma também de fazer planeamento, porque podemos estar a contar e planear com isso, mas serve para explicar aquilo que são os limites da produção dos recursos naturais. Porque a floresta não vai produzir nunca mais madeira do que o limite que tem, mas se não usarmos, ela vai poder ser acumulada para usar noutras alturas. E isso é bastante importante, que é para ensinar estes conceitos de gestão dos recursos naturais. Neste caso, por exemplo, numa outra jogada, se eu fosse lá, e se alguém já estiver lá, outro jogador, quando vai usar a sua cor, por exemplo, o azul, já não pode ir, vai ter que ir a outro lugar. E ao ir a outro lugar, acabamos por ensinar também que, especialmente para as crianças, que nós não podemos fazer tudo o que queremos, não podemos ter tudo. Temos que tomar opções. E isso é um ensinamento também muito forte destes jogos, que se liga ao modelo de jogos europeus e também aos jogos de estratégia. E, sendo aqui, não há nenhum conflito, nenhuma luta. Ou seja, foi quem chegou primeiro, foi quem teve o mérito de conseguir planear primeiro. Isso também é um ensinamento. Embora esse ensinamento de quem chega primeiro pode ser também alterado. Se quiserem alterar toda a dinâmica de jogos, podia ser também uma coisa cooperativa. Mas isso já é um nível de adaptação e design mais complicado, que só sugiro que façam se dominarem muito bem os sistemas de jogo. Por exemplo, o jogador ia levar estes recursos todos, ia guardar na sua quinta, imaginando que tinha ido num turno posterior em que tinha mais madeira, e mais para a frente, se repararem, há aqui mais localizações, e nestas localizações há baralhos de carta que nunca são iguais, em que vão surgindo. Por exemplo, esta localização dá para ir buscar ovelhas, e esta é para semear. Vamos escolher só aqui as mais básicas, porque depois há muito mais. Por exemplo, imaginem que
Por exemplo, esta começa com uma ovelha, isto depois também vai acumulando se os jogadores não forem buscar, portanto pode passar para ter duas no segundo turno. E temos aqui esta ação, aqui ao fundo, que diz que os jogadores podem construir vedações, ou seja, neste caso, cercas. E o que é que acontece? O jogador coloca o seu boneco lá em cima e pode converter a madeira que tem em cercas. Como é que ele faz? Por exemplo, vamos fazer uma cerca das mais pequenas. Gastamos 4 de madeira e então o jogador vai pegar em 4 pauzinhos da sua cor e vai fazer aqui uma pequena cerca. E então o jogador vai poder colocar aqui as peças e fazer uma pequena cerca. Numa próxima jogada, em que ele fosse buscar então as ovelhas, podia-as colocar aqui. E cada espaço deste tem um limite de 4 ovelhas. Também é uma representação da capacidade do solo em albergar os animais. Esta é uma forma. Outra jogada possível, por exemplo, seria ir aqui à fazenda, colocar aqui um campo que seria o mesmo que arar o campo. É isso que representa a colocação da peça. E isto é uma mecânica também que se usa nos jogos que se chama o tile placement, ou a colocação de peças, que serve para configurar e alterar o sistema do jogo, uma vez que é um jogo analógico. Ou seja, recorre a elementos físicos que interagem entre si. Numa outra jogada, por exemplo, isto tinham de ser muitos turnos, porque no final de cada turno, quando nós gastamos os trabalhadores, eles voltam aqui para casa, e se for numa determinada época das colheitas, eles vão ter que comer 2 comidas por cada um. Portanto, estamos aqui a falar novamente de gestão de recursos, da necessidade de organizar a comida e do próprio crescimento da população, dos impactos que isso tem na necessidade de ter um sistema produtivo cada vez maior. Por exemplo, para buscar comida, se eu fosse aqui à pesca, podia buscar as comidas que estão aqui. Neste caso era só um, isto representa uma comida e podemos guardar também. Portanto, há muitas formas. No entanto, se eu, por exemplo, numa outra jogada fosse aqui buscar um cereal, tinha então o cereal e noutra jogada podia então ir semear. E ao semear, como tinha o campo lavrado, podia colocar aqui e isto ia acumular mais 2 cereais aqui em cima, que sempre que chegasse às épocas de colheitas ia receber um. Nas épocas de colheitas os animais também acabam por procriar e se tivermos pelo menos 2, nasce um outro. Os animais e estes trigos podem ser convertidos em comida através da ação de fazer pão, ou então podemos matar as ovelhas também para transformar em comida. E só isso também é um ensinamento. Se nós, por exemplo, no caso, quando eu jogo com a minha filha, ela nunca quer matar os animais para comer. Ou seja, tem uma sensibilidade de não querer maltratar os animais. Isso também é uma coisa que podemos querer explorar, mas também ensinar às crianças que, especialmente em alguns momentos da nossa história, em que isto se passou, por exemplo, no século XVII e XVIII, eles tinham mesmo de comer animais para garantir as proteínas necessárias para sobreviverem. Portanto, mais um ensinamento que o jogo pode ter. Depois temos muitas outras ações, podemos expandir isto, podemos ter mais trabalhadores, podemos ter filhos, podemos ter uma força de trabalho crescente, mas que vai gastar sempre recursos para tentar fazer cada vez mais ações no tabuleiro. E este é um modo muito resumido de falar aqui no Agrícola, que é um jogo na sua versão mais simples, porque depois nós podemos pôr mais cartas e mais coisas que são tecnologias e evoluir, e jogar o jogo de um modo mais complexo. Mas se quiserem jogar com crianças, mesmo que elas não saibam ainda ler bem, vocês podem ajudá-los e mediar e facilitar o processo de explicar as ações e explicar cada uma delas. Porque é que vocês têm que ir à floresta apanhar madeira, porque é que têm de transformar em cercas para ter os tais animais, porque é que têm que arar o campo, porque é que têm de plantar e colher, transformar o cereal em algo que possam consumir. Isso é importante e podem fazer isso através deste jogo. Através deste breve exemplo podemos ver como é que, dominando os conceitos de jogo, neste caso as mecânicas, por exemplo, o caso do worker placement, que é a colocação dos trabalhadores para dar o tal objetivo, o tile placement, que é a colocação das peças nos tabuleiros para criar a nossa área, a questão do set collection, que é a criação dos conjuntos, que acaba por ser as cadeias que nós fazemos para chegar aos objetivos e nos dão pontos, são mecânicas importantes e é essencial que quem queira desenvolver jogos de tabuleiro ou jogos analógicos conheça estes elementos de jogo. Sem isso, dificilmente farão algum produto que seja realmente relevante e aproveite todo o potencial que os jogos podem trazer para este tipo de abordagens de jogos sérios ou de jogos educativos. Podem então dizer que se calhar estas mecânicas de jogo podem ser muito complicadas, mas depois na verdade não é bem assim. Porquê? Porque através da sua integração, portanto, isto faz sentido a mecânica de, por exemplo, colocar um trabalhador, que é gastar uma força de trabalho que é limitada, para obter então os recursos que estão associados à localização. Isso é quando as mecânicas têm sentido com o tema que estão a tentar representar. E isto acaba por ser gradual e percebe-se também porque os componentes têm esta dimensão de simular os elementos que estão a tentar reproduzir. Por exemplo, as ovelhas são mini-ovelhas. Portanto, isto são técnicas importantes também de
repensar o modo como as mecânicas interagem com o tema e se interagem com os componentes. Se redefinirem os objetivos, então tem aqui aquilo que é um jogo de aprendizagem, que é divertido porque foi testado para ser um jogo interessante até para adultos e pode ser uma boa ferramenta e um exemplo muito simples de como é que se faz uma técnica de serious game, especialmente se depois criarem métodos para avaliar aquilo que foram fazendo, o desempenho dos jogadores, os conteúdos que foram abordados em todas as etapas e depois podem, criando depois métodos alternativos de complemento desta técnica, criar um verdadeiro, ou adaptar para ter um verdadeiro serious game, neste caso um jogo sério, para aprender e para ensinar sobre ecologia, planeamento e desenvolvimento sustentável e também agricultura. E acaba por ser um jogo muito versátil para conseguir explorar este tipo de coisas. Fica aqui então este exemplo de como podemos usar estes jogos de tabuleiro modernos, que foram feitos para adultos, principalmente, mas em contexto familiar e educativo. Adeus!